Então tá bom. Bom, queria primeiro dizer boa tarde a todos, obrigada por acompanharem com a gente esse webinar. A ideia aqui que a gente teve foi fazer um bate-papo, né, uma conversa sobre um tema que já é muito atual, que é LGPD, né, associado a aspectos ainda mais atuais em razão do coronavírus, no Covid-19. Então, a nossa intenção aqui é trazer as principais discussões que a gente tem visto e vivido, né, em relação a esse tema. E aí a gente dividiu em 3 conversas separadas para facilitar, porque tem muito assunto em cada um desses temas. Então, hoje a gente vai falar sobre a LGPD no contexto das relações de trabalho. Danilo, a gente pode ir no próximo. No conceito da proteção de dados e as relações de trabalho, né, as relações de emprego. Fazer aqui um bate-papo mesmo, uma conversa do que a gente tem vivenciado em relação a isso. Na segunda, a gente tem um outro bate-papo sobre home office e proteção de dados, que também é um aspecto novo, nunca o home office foi tão implementado de uma forma tão rápida, né, e obrigatória por todas as empresas. Então, é um cenário novo que todo mundo está vivendo. E depois, até por conta de todas as condições excepcionais que a gente está vivendo agora, falar um pouquinho de LGPD e prazos para adequação, se vai prorrogar a entrada em vigor da lei, não vai, enfim, tudo isso que a gente tem discutido. Então, a ideia é que vocês, por favor, mandem as perguntas que tiverem aí via a plataforma. Conforme for possível, a gente responde aqui. O que a gente não conseguir responder agora, a gente responde por escrito depois. Tá bom? Vou passar agora a palavra para o Danilo e para a Fernanda, que vão dar sequência. Obrigada a todos. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer reunir com todo mundo, mesmo que à distância, e agradeço, em nome do FAS, pela grande aceitação e presença e participação que a gente tem hoje para tratar desse assunto tão relevante que é a LGPD e num contexto muito próximo da realidade hoje, né? A LGPD é muito relevante para todo mundo e também nas relações de trabalho, porque no dia a dia das relações de trabalho trata-se muito dado pessoal. Só que a gente chegou em um contexto completamente novo, como disse a Maria Fernanda, a nossa geração não viveu uma pandemia como a gente está vendo hoje. Então, os dados são atualizados quase que a minuto, e já chegam quase 600 mil casos no mundo, mais de 26 mil fatalidades, e o Brasil, a gente ainda está numa ascendente com 3 mil casos e quase 80 fatalidades, realmente estarrecedor. E isso traz impactos muito grandes para a economia, né? Todos nós estamos sentindo uma certa desaceleração da economia, e para tentar reverter isso, o governo tem tomado diversas medidas para buscar acelerar de novo, e uma dessas medidas vem até mesmo com a flexibilização das normas trabalhistas. Então, a gente entra num contexto em que eu tenho a LGPD que vai entrar em vigor dentro de alguns meses, tem-se a discussão da prorrogação ou não, mas isso vai ser um debate, como disse a Maria Fernanda, do nosso último encontro. Como aquecer a economia, flexibilizando as normas, mas eu continuo tendo que tratar os dados dos meus colaboradores. Então, a gente precisa conciliar muito bem como fazer isso. E a Fernanda Borges é sócia do FAS da área trabalhista. Ela está aqui hoje para ajudar a gente a enriquecer esse debate de proteção de dados sob o aspecto trabalhista também. Fernanda, boa tarde. E como fica hoje, com essas mudanças, a questão principalmente de confidencialidade, privacidade, que são tão caras e importantes para a LGPD, Fernanda?
Olá a todos, obrigada Danilo pela introdução e pela apresentação. Como ele já adiantou, eu sou a Fernanda, também faço parte aí do time do FAS, em especial as questões trabalhistas. Acho que é legal a gente tratar algumas premissas básicas que vão nos ajudar nessa conversa. E uma delas é exatamente isso, Danilo, os deveres de confidencialidade, privacidade, intimidade do empregado, eles permanecem. A gente não teve nenhuma alteração com relação a isso pelo atual cenário de pandemia, tá? Então, continuam temas sensíveis e que merecem a nossa atenção. Mas o que é novo, né? A gente tem, claro, vários decretos, portarias, questões do governo com relação a esse tema, mas a gente tem em especial 3 normas que a gente pode citar aqui. Se você quiser passar para o próximo slide, a Lei 13.979, que é uma lei publicada em fevereiro, que traz algumas questões conceituais de isolamento, quarentena e outras medidas compulsórias que o governo pode tomar, como também, especialmente com relação às questões trabalhistas, as medidas provisórias 927 e 928. Elas foram publicadas, respectivamente, domingo e segunda-feira dessa semana, e basicamente flexibilizam regras de alguns direitos trabalhistas, como antecipação de feriados, suspensão de pagamento de fundo de garantia, para dar soluções aos empregadores para essa questão da Covid-19. Então, o que eu quero deixar aqui claro é que até o momento, porque a toda hora a gente tem novidades, né? Mas até esse momento a gente não tem nenhuma alteração com relação à proteção de dados, em especial do tema de hoje dos empregados. Então, isso continua algo que a gente tem que compatibilizar. Eu tenho, como o Danilo falou, regras da LGPD que vão entrar em vigor, questões trabalhistas e como compatibilizar isso diante de um cenário diferente, totalmente inédito para todo mundo. Outros 2 pontos que eu gostaria de adiantar aqui, que eu acho que também vão ser balizadores para o bate-papo, são 2 pontos importantes. O primeiro é a questão da comunicação compulsória para os órgãos públicos. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, que eu não estou falando simplesmente do empregador, eu estou falando de qualquer pessoa natural, jurídica, que tenha contato e soube de um diagnóstico de coronavírus ou de um ambiente, uma região considerada contaminada, tem que colaborar com as autoridades. Um outro ponto aqui mais voltado à relação de trabalho é a questão do próprio empregado diagnosticado com Covid-19. A MP 927, que eu citei para vocês no começo, ela traz uma presunção, aqui é importante falar relativa, ou seja, depois com outras provas a gente consegue comprovar a relação, mas ele trouxe uma presunção de que o Covid-19 não tem relação com o trabalho desempenhado. E o que isso quer dizer? Isso desobriga o empregador de diversos deveres que ele deveria, ou até informações que ele tem que fornecer para o governo, por exemplo, emissão de CAT, questões de estabilidade do empregado, se ele é afastado pelo INSS. Então, essa presunção desobriga o empregador em alguns pontos, tá? Então, superada essa introdução aqui, dentro do breve tempo que a gente tem para falar, acho que o que a gente separou, basicamente, no setor de prevenção e mapeamento das informações que eu, como empregador, tenho ou venho a ter. O que eu posso e o que eu devo fazer. Mais do que isso, confirmado um caso na minha empresa, o que eu posso e o que eu devo. E, de alguma forma, a informação que o empregador recebe ou recebeu do empregado em algum momento afeta a relação de trabalho e a possibilidade desse empregado trabalhar ou não. Então, acho que com esses 3 pilares, pelo menos a gente consegue ter uma pincelada desse assunto tão importante para nós. Começando pelo mapeamento, pela prevenção, eu vou contar com a expertise do Danilo em LGPD, mas para adiantar, como empregador, nós já colhemos informações diversas do empregado, principalmente no momento da admissão, para eu colocar no e-social, como durante o contrato de trabalho, para eu emitir documentos formais, como o CAGED, RAIS, questões como essa.
O ponto principal é que, na maioria das vezes, se não todas, nós colhemos a informação por um motivo específico. E, consequentemente, isso há reflexos na LGPD de limites de uso. Não é, Danilo? É exatamente esse a grande preocupação e um dos cernes, um dos pilares centrais da LGPD. É a questão da finalidade. A gente precisa tomar muito cuidado em como eu obtive essa informação e para que eu estou utilizando. E isso certamente vai gerar uma série de discussões futuramente, porque se eu pego o formulário do CAGED, se eu pego um formulário do plano de saúde para mapear os meus colaboradores em grupo de risco, a discussão vai ser muito rica e muito produtiva de estou ferindo a privacidade dessa pessoa ou estou protegendo a vida de uma série de outras pessoas. Então, a questão vai ficar muito na finalidade que eu estou lidando com essas informações. Então, vou mapear, vou tomar cuidado para que essas informações que eu estou usando sejam sim mantidas em sigilo, sejam protegidas, porque eu não posso prejudicar o colaborador de quem eu obtive essa informação. E tomar cuidado como eu uso, para que eu estou usando. Isso quando eu estou falando do mapeamento, eu obtendo as informações por conta, né? Mas eu posso receber essas informações também do próprio colaborador. Então, tem um caso que testa positivo para a Covid-19. E ele vem para o seu RH, ele vem para o médico do trabalho e apresenta o teste positivo. O que eu, enquanto empregador, posso fazer? Até onde eu devo ir? Então, vai caminhar muito lado a lado a questão da finalidade, que aqui nessa imagem mesmo a gente vê o que o artigo 11 da LGPD traz sobre quais as autorizadoras legais para eu tratar essa informação, que é um dado pessoal. E mais, é um dado pessoal sensível, preciso tomar mais cuidado ainda, como, quando que eu posso usá-la. Só que eu não posso esquecer também da aplicabilidade da lei trabalhista, né, Fernanda? Exatamente, Danilo. Aqui, pegando o gancho do que você está falando em questões de casos confirmados dentro da empresa, muito provavelmente o empregador ele vai ter acesso a essa informação de duas formas, ou através do médico do trabalho dele, ou do time de RH, ou de outro, do gestor, que obteve essa informação do próprio colaborador diagnosticado dessa forma. Falando do médico do trabalho, aqui é importante deixar claro que o fato de nós estarmos dentro de uma relação de trabalho genérica, eu não mudo o dever de sigilo e confidencialidade dentro de uma relação médico-paciente. Então, vai ser o profissional da medicina que está examinando aquele paciente, diagnosticando esse empregado, que vai ter que se atentar às normas administrativas do Conselho Federal de Medicina que lhe cabem e outras regulamentações de sigilo e confidencialidade para entender se eu posso divulgar a informação, se eu devo e quais informações e como proceder. Mas tá bom, eu, empregador, recebi essa informação, seja porque o médico do trabalho assim deu um laudo e identificou dessa forma que poderia me dar o diagnóstico por completo, seja porque o próprio colaborador se identificou com esse diagnóstico. Aqui, acho que a primeira ressalva fica no prisma de que o pessoal do RH e os gestores, quem normalmente tem acesso a essa informação, tem que estar muito bem treinado e orientado para tratar com o maior sigilo possível isso. Porque, de novo, esses deveres se mantêm. O fato de estarmos numa pandemia tem muito mais zelo e talvez desconhecimento das pessoas, mas não pode ser utilizado como desculpa, entre aspas, para a gente divulgar informações sem nenhum tipo de cautela com relação a isso. Então, claro, essa informação coletada, ela vai nos ajudar a criar as políticas internas de prevenção, divulgação de informações do Ministério da Saúde,
de melhorias de higiene, dos cuidados básicos que o governo tem nos orientado a fazer. E, em paralelo com aquele colaborador, a gente vai tomar a cautela necessária que a gente faria em qualquer outro caso. Então, se essa informação já veio do médico do trabalho, eu já tenho um laudo médico e a gente vai proceder ao afastamento necessário, como a gente faria em qualquer outro caso. Se o empregado quebrasse uma perna, por exemplo, se isso veio do gestor dele, a gente vai encaminhar para o médico, para esse profissional poder ser colocado eventualmente em isolamento, quarentena, aí é o procedimento médico normal. Por que são essas cautelas? Porque como os deveres de confidencialidade e sigilo se mantêm, a gente está diante de um cenário em que o empregador tem que estar ciente que eventual discriminação, a depender do tipo de informação que a gente divulga e eventualmente caia e toda uma empresa fique sabendo com relação a esse empregado. E aí, já talvez caminhando para o terceiro pilar, isso entra muito na questão também do próprio empregado, que traz informações novas, eventualmente, para uma recusa em trabalhar. Pode o meu empregado virar para o empregador e falar, não quero trabalhar porque eu estou com receio do Covid-19? Aqui a gente acaba tendo que dar uns passos para trás. A minha atividade como empregador, ela é permitida? Tá, além disso, este empregado foi contratado para desempenhar aquela atividade. Então, num primeiro momento, não há motivo para recusa, claro, tudo sempre dentro da razoabilidade e da cautela que esse cenário hoje em dia exige. Mas o próprio empregado, às vezes, pode nos dar uma informação relacionada a uma questão médica, a um dado sensível, como o Danilo estava falando. E como que eu trato essa questão? No âmbito do direito do trabalho, eu vou encaminhá-lo para o médico do trabalho. O médico do trabalho, como parceiro da empresa, é a pessoa capaz de avaliar se aquela informação médica, eventualmente, ele é um grupo de risco, se aquela informação torna-o inapto ao trabalho, né? E eu imagino que isso também tem impactos na LGPD. Sim, pelo mesmo fato que você vinha dizendo, Fernanda. A gente está falando de dados de saúde ou potenciais dados de saúde, que são dados pessoais sensíveis. Então, eu vou precisar sempre me atentar ao que vinha dizendo de finalidade. Por que a gente está usando essa informação? E isso serve para recusa em trabalhar, serve para o caso confirmado de Covid-19, ou para o próprio trabalho de mapeamento, o trabalho prévio que a gente vai ter para tentar evitar essa transmissão. Cuidar sempre de finalidade, como eu estou obtendo esses dados, para daí sempre agir dentro da lei, seja do ponto de vista trabalhista, seja do ponto de vista da LGPD. Por que eu estou tratando esse dado? Na comunicação compulsória, eu estou cumprindo uma obrigação legal. Na determinação de grupos de risco, eu poderia dizer, talvez, que estou protegendo a vida e incolumidade de terceiros, de todos ali da minha equipe. Então, assim, sempre fazer esse trabalho de mensurar a finalidade, tomar o cuidado do porquê eu estou fazendo isso e sempre, claro, tomando cuidado mais com processos mesmo, principalmente para o pessoal que tem rotina de RH, manter essas informações no âmbito mais privado possível, evitando um tratamento indevido, uma divulgação indevida é um tratamento indevido, que pode trazer implicações tanto no trabalhistas quanto de proteção de dados. A gente recebeu uma pergunta aqui da Érica. Boa tarde, Érica. No caso confirmado de Covid-19 de um empregado, como adequar a necessidade de quarentena dos demais empregados que tiveram contato com ele nos termos da LGPD? Ótima pergunta, muito obrigado. Acho que aqui a gente precisa enfrentar duas pontes. Uma do ponto de vista trabalhista
e, consequentemente, do ponto de vista da LGPD. Fernanda, como enfrentar uma situação dessa? Danilo, é uma boa pergunta, porque a gente tem, como você bem disse, esses dois pilares. No âmbito trabalhista, a gente vai tentar, e aqui eu me apego às medidas provisórias que eu citei no começo, com a série de flexibilizações e soluções que a gente tem visto, né, e o governo tem se adiantado para a gente conseguir que um contrato que está em vigor se adeque ao que está acontecendo. Então, a gente tem alternativas como antecipação de férias, colocar este empregado em férias individuais ou coletivas, vai depender do caso, né? Mas nós colocamos ele em férias com possibilidade de pagamento, por exemplo, de 1/3 próximo ao final do ano, com um aviso de férias com prazos reduzidos, que é o que a medida provisória traz também. A gente tem como colocar o empregado no teletrabalho, que é o comumente chamado de home office, se essa atividade dele, dessa forma, enfim, puder ser feita de casa, né, no conforto do seu lar. A gente também pode pensar em banco de horas, em que, por mais que o empregado, às vezes, ele diminuiu o fluxo de trabalho, ou em casa ele não vai ter a mesma produtividade, mas eu preciso colocá-lo nessa quarentena, a gente coloca esse tempo em que o empregado não está me prestando serviços, colocar num banco de horas especial que a medida provisória trouxe. E esse banco de horas ele tem até uma compensação maior de 18 meses depois de encerrado o período de calamidade. Então, a gente acaba tendo algumas soluções, essas são só algumas pinceladas da MP, que você adequa ao caso a caso. O que o empregado representa para você, o que o empregado faz na sua empresa e como adequar a prestação de serviço, já que ele vai ter que estar em quarentena. Essas são algumas alternativas que a gente tem nesse momento. Da parte trabalhista, não há necessidade de divulgar essa informação, muito pelo contrário, de quem é esse profissional infectado. Imagino que isso vá totalmente ao encontro do que a LGPD fala, né, Danilo? Exatamente. Aqui a gente precisa manter o mesmo cuidado que a legislação trabalhista pede. Então, o fato de o empregador determinar a equipe próxima, por exemplo, daquele empregado que foi diagnosticado com Covid, eu posso remeter essa equipe para uma quarentena, porque foi potencialmente exposta ao contágio, mas eu não preciso dizer quem foi. Essa é a questão. Eu protejo a intimidade, a privacidade do caso positivo, a não ser que ele tenha tornado isso manifestamente público, O limite da utilização, né? Exatamente, sempre em limite da utilização e cuidar com a finalidade que eu estou agindo. Então, eu sei quem foi, eu sei quem são os potenciais, eu simplesmente limito qual informação eu vou divulgar. E aí eu conseguiria encontrar um fundamento legal para a LGPD, até mesmo na proteção da vida e da incolumidade física de terceiros. Então, é possível sim, só precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Tivemos outra pergunta, acho que essa é direcionada para você, Fernanda. Essa MP não foi revogada? Não, essa MP, na verdade, assim, nós temos duas, né? A MP 927, que saiu no domingo, ela traz uma série de soluções, como eu estava comentando, e no dia seguinte, a 928, ela revoga só um artigo, uma parte da MP 927, que trata somente da questão da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Então, o resto da redação da MP 927, que inclui essas soluções que eu comentei, como as férias, banco de horas, entre outras, permanece em vigor, tá? Então, a gente tem mais perguntas, Danilo? Temos mais uma da Natália Lani. Essa informação, por mais sigilo e cuidado que deva ter, o próprio empregado contar aos demais colegas. E muitos colegas também vão perguntar e querer saber o motivo da ausência da pessoa na empresa. Isso realmente é uma preocupação que a gente precisa ter, o motivo da ausência, mas a gente não precisa divulgar
o motivo especificamente. E, Natália, uma das hipóteses em que a LGPD isenta o empregador, o controlador dos dados de responsabilidade, é quando o próprio titular torna manifestamente pública essa informação. Então, ele contar que ele testou positivo não é um problema para a empresa. Mas mesmo assim, o que a gente recomenda? A empresa não precisa continuar mantendo essa informação e divulgando por si essa informação, tá? Algum comentário adicional, Fernanda? Não, é isso mesmo. E essas coisas, elas acontecem mesmo, né? A gente sabe que um fala para o outro e fica uma rádio corredor, vamos assim dizer, né? Mas a gente tem que levar essa informação com cautela e razoabilidade, né? Então, um bom time de RH treinado e gestores cientes dessas limitações, é sempre bom a gente saber que quando a gente está dentro desse, até onde a gente pode ir, né? O quanto a gente pode falar. Então, ter um time interno que sabe que essas informações são sensíveis é crucial e acaba fazendo funcionar toda essa estrutura e a proteção de dados do empregado. A Liliane também mandou uma pergunta. No caso atual, onde estamos todos em quarentena há quase 2 semanas, e a empresa foi informada pela família de um empregado sobre o teste positivo, devemos divulgar o nome dele porque não sabemos com quem ele teve contato? E mais, como a LGPD ainda não está em vigor, como fica? Do ponto de vista da LGPD, a gente não teria as potenciais implicações, justamente por isso, ela ainda não está em vigor. Mas é um tema bastante sensível mesmo. Como contatar a todos e como proteger os demais. A Fernanda pode me complementar, mas um primeiro cuidado que a gente pode ter, Liliane, é não necessariamente comunicar a todos, principalmente quando a gente fala em estruturas maiores, a gente sabe minimamente qual é o potencial de contato que aquela pessoa teve. Então, naquela equipe dela, na área dela, e não limitar a divulgação dessa informação, mesmo com LGPD, porque eu estou visando proteger a incolumidade física daquele grupo, mas se eu tenho potencialmente conhecimento de que aquela pessoa não costumava frequentar outras áreas, ou tem outros setores que ela não contatava, eu não preciso tornar público para a empresa inteira. É isso mesmo, Danilo. Da parte das relações trabalhistas, eu ia pegar justamente nesse ponto. Por vezes, dentro da estrutura da empresa, a gente tem como descobrir o contato dos empregados pela própria organização interna. Então, seja o time de trabalho, vendo eventualmente a agenda de reuniões, conversando com o pessoal da RH. E se por acaso chegar o momento em que esse contato mais efetivo tenha que acontecer, a gente reduzir ao máximo possível, porque, claro, eu estou tentando proteger o grupo, como bem falou o Danilo, mas por vezes eu não preciso divulgar a informação. A gente diz que teve um caso, que estamos tomando as cautelas possíveis, mas não necessariamente eu preciso identificar esse profissional, né? Eu acho que isso tem que ser o último caminho. Ele pode parecer mais fácil, mas ele tem que ser o último. Temos mais uma pergunta da Luana, que vai mais ou menos na linha do que a gente estava falando. Olá, Danilo. Considerando que meu colaborador está com Covid-19 e outros colaboradores tiveram contato direto com o contaminado, qual o melhor formato para colocá-los em quarentena? Qual justificativa posso dar? Posso falar que eles tiveram contato com o contaminado sem dar nomes? Fernanda, acho que é muito na linha do que você estava dizendo, né? Exato, e acho que além disso, as soluções para colocar esse profissional em quarentena, como no meu exemplo, o teletrabalho e as férias, você respeitado os períodos de aviso prévio, que agora reduzido com a EVP são 48 horas, isso é entendido pela doutrina trabalhista e jurisprudência que é uma opção do empregador. O empregador coloca o empregado em teletrabalho e dentro dos limites legais e, claro, da razoabilidade, dando os equipamentos quando necessário, acordando situações específicas, é uma opção do empregador.
A mesma coisa as férias. Eu não preciso explicar ou pedir autorização para o meu empregado para colocar em férias, desde que eu respeite as outras premissas. Então, também pode ser uma alternativa. Você, de fato, sequer tem a necessidade de justificar. Bom, acho que foi bem bacana o papo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Maria Fernanda. Mas já encerramos as perguntas e acho que foi muito produtivo. E o que fica de resumo aqui, que eu vejo muito, o direito do trabalho caminha muito lado a lado com a LGPD e os princípios da LGPD. Então, o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está falando desse cenário de Covid tomemos cuidado com a privacidade, tomemos cuidado com a confidencialidade das informações. Vejamos sempre a finalidade do uso dessas informações, como a gente obteve, para evitar que o uso indevido dessas informações traga um prejuízo ainda maior para os envolvidos. Surgir algumas perguntas a gente não vai conseguir responder hoje, surgiram mais algumas, mas o conteúdo dessa live vai ficar disponível. Assim que terminar o processamento, a gente disponibiliza o link para todo mundo que se inscreveu. Muito obrigado a presença de todos, muito obrigado pelas perguntas e convido a todos para segunda-feira, de novo, nesse horário, a gente se encontrar para poder falar sobre proteção de dados, home office, também olhando com esse espírito de LGPD, que não está em vigor, mas a gente já precisa começar a se preparar e pensar com a mente de proteção de dados, e olhando um pouquinho também das preocupações no âmbito trabalhista, tá? Obrigado a todos, uma boa tarde e até segunda-feira. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada.